Bom, hoje eu vou falar para vocês, também não é uma palestra super técnica, é mais um case que eu passei. Foi meu primeiro e eu acho que o principal desafio que eu tive com o NoSQL. Foi um case de detecção de fraude e calotes, né? Dentro de instituições bancárias e como eu consegui reduzir a fraude e tudo mais em 60% já no período de beta da aplicação, tá? Bom, quem sou eu, tá? Eu sou MVP da Microsoft, sou top 50 mundo da Neo4j, tá? Sou embaixador da Neo4j, sou evangelista da Mongo, tá? Sou criador do Código Simples e sou arquiteto na Vortex, tá? Que por sinal estamos contratando. E quem é Neo4j, tá? Quem é Neo4j na fila do pão? Quem aqui conhece Neo4j? Ok, bastante gente, legal. Quem é que trabalha com Neo4j? Legal, ok. Neo4j é um dos mais ou menos 270 bancos de dados NoSQL que a gente tem. E é o banco de dados orientado a grafo mais utilizado no mundo. Tá? Os bancos de dados NoSQL, para quem não conhece, eles são divididos em classe ou famílias que são orientados a documento, que é o MongoDB, que é o líder de uso, orientado a coluna ou colunar, que é o Cassandra, orientado a grafo, tá? Que é o Neo4j. A gente ainda tem... faltou uma. Chave valor, perfeito. Eu acredito que seja o Redis, o grande dono aí dessa... encabeça a lista. E ainda tem os multimodels, que tem Cosmos DB, Arango, Orient e assim vai. Tá? Neo4j é um banco de dados muito específico. Tá? A aplicabilidade dele é um pouco restrita. Por quê? Eu acredito que ele se compara muito com talvez o Cassandra, que faz coisas específicas com muita performance. Mas para coisas no geral, nem tanto. Qual foi o cenário que eu tive, que eu encontrei o Neo4j? Tá? O meu problema veio de negócio. Tá? Eu trabalhava em uma empresa que fazia aprovação de cartões de crédito. E, basicamente, a pessoa passava o CPF e eu deveria decidir se eu ia aprovar o cartão de crédito para ela ou não. E se iria aprovar com qual limite e por quê. Mesmo a pessoa não sabendo por que o limite dela foi alto ou baixo, existia tomada de decisões para falar por que uma pessoa que ganha 30 mil teve o limite de 2 mil e por que uma pessoa que ganha 2 mil teve o limite de 10. Tudo isso não foi um random generate e pôs no cartão da pessoa. Outro cenário, eu vou passar 2 cenários aqui para vocês. Outro cenário era pessoas que davam calote no banco, se passando por figuras que nunca existiram. Tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, é uma conversa, tá? Um cenário típico, né, dos bancos do mundo todo. Tá? Já é conhecido que os bancos perdem bilhões e bilhões todo ano ressarcindo pessoas que foram fraudadas ou ela perdeu dinheiro para pessoas que nunca existiram ou não vão pagar.
Então, existem vários tipos de fraude que o banco, uma instituição bancária, pode perder dinheiro. Alguém clonou meu cartão, comprou, fez uma compra, eu fui fraudado, mas o banco vai me reembolsar. Ou eu fiz um calote, uma fraude no banco diretamente a ele não vai ter que ressarcir ninguém, mas teve um prejuízo. Ou uma pessoa que já fez um cartão ou uma conta na intenção de ser um devedor. Tá? A pessoa já cria a conta falando, eu quero atingir o máximo de limite possível porque eu vou me endividar e não vou pagar. A pessoa já sabe que ela vai dar... Tem. Então, o que acontece? Tá? Muitas dessas fraudes são invisíveis aos olhos. Né? É difícil você, só de bater o olho, você conseguir enxergar por que aquilo aconteceu. Mas quando as pessoas, ou quando o banco descobria como acontecia, aquilo parecia óbvio demais para ninguém ter visto. E como que a gente conseguiu trabalhar com isso aí. Tá? Um exemplo, né? Alguém já ouviu falar sobre fraudes por contas sintéticas? Tá. O que acontece? Vamos supor, eu e o Leandro somos parceiros de fraude, ok? Decidimos roubar um banco, fraudando, né? A gente não vai entrar lá debaixo do cofre, soldar e botar dinheiro no carro, mas a gente vai roubar o banco. O que a gente faz? Temos ali duas pessoas, o João Caloteiro, da Silva. Ele mora na rua Pinheiros 123. Ele é uma pessoa física, ele existe, vive, come e tudo mais. Mora nesse endereço de verdade e ele compra um telefone pré-pago 555-444. E é isso. Aí ele vai lá com o José Fraudulento e que mora na rua Frade Coutinho, de verdade, e compra outro celular. Aí eles vão, ainda mais nessa era digital, que você abre conta sem necessariamente se apresentar a um banco, né? Você não, cada vez mais você precisa provar que é uma pessoa física e que você está presente para assinar contratos ou coisa do tipo. Então, eu lembro quando, em 2015, 2016, quando eu ganhei o cartão da Nubank, era só dar 3 prints na foto, assinar um contrato lá, entregando a alma e pronto. Acho que eles nunca me viram, não sabem quem eu sou, provavelmente sabem, mas não conhecem Jonathan. Não precisei ir a lugar nenhum para provar que eu sou uma pessoa. Então, essas duas pessoas estão ali quietinhas e vão fraudar um banco. O que elas fazem? Olha a maracutaia. Elas vão pegar, duas pessoas vão criar 4 contas falsas. Só que elas vão cruzar os dados das duas para criar dados embasados para 4 novas contas. Então, o Pedro Silva é uma pessoa que nunca existiu, mas ele possui o telefone do João e o endereço do José. Então ele foi lá, abriu uma conta com o endereço do José e o telefone do João. O Hugo foi lá, pegou o telefone do João e o endereço do José e por assim vai. Eles trocaram dados para criar falsas contas. É aí que o negócio já deu ruim.
Então, o banco ele admitiu 4 pessoas que nunca existem, mas que possuem endereços verdadeiros e telefones verdadeiros. Se chegar uma carta na casa da pessoa, a pessoa vai receber. Se o telefone tocar, ela vai atender. Tá? Ela vai interagir com o banco. Só que é uma pessoa que está se passando por outra. E, na verdade, são 2 pessoas que estão se passando por 4. E o que acontece? Eles vão lá, começam a pagar boleto, porque a conta de luz chega no endereço, certo? Eles vão lá, pagam a conta de luz, pagam a conta de telefone, pagam a conta de água, pagam a conta de internet. E tudo isso está fazendo o crédito dessas pessoas irem aumentando no banco. Chega um determinado momento, cada um está lá com 10 mil de crédito no banco, ou eles sacam, ou eles fazem uma compra na internet usando esses nomes de mentira e fraudam o banco. O que acontece? O banco vai, sei lá, a polícia, quem for, vai na casa do fulano. E quem vai estar lá? O João. Oi, tudo bom? Ah, Pedro? Não conheço. Hugo? Não sei quem que é. O banco chegou na pessoa que deu o calote, só que não tem o mínimo embasamento de prova para provar que foi ela. Isso acontece muito. É pouco, mas é muito do tanto que deveria existir. Então, isso é estimado na casa de bilhões. Por quê? Isso é exponencial. 2 pessoas podem criar 4, 3 pessoas criam 9, 4 pessoas criam sei lá quanto. Então, uma rede de 10 pessoas, sei lá, 10 pessoas podem criar 200, 500 contas, trocando dados entre si. E outra, elas podem colocar parte dessas contas em determinados bancos, parte das outras contas em determinados outros bancos com modalidades diferentes. Um dá fraude no cheque, outro dá fraude no cartão, outro dá fraude no empréstimo, porque até o empréstimo você pede pelo celular hoje. Você não precisa ir no banco. Imagina, se 2 pessoas conseguem fazer isso, e agora se for para 42? Ok. Faz sentido. Se der algum problema, a gente já sabe, tá bom? Bom, então vocês entenderam como que isso funciona. Tá? O que o banco poderia fazer para reduzir esse tipo de coisa? Tá? As contas falsas ainda vão ser criadas? Vão. Os dados ainda vão ser compartilhados e clonados e tudo mais? Vão. Só que, com o Neo4j, tá, todo um embasamento de buscas transversais que ele possui, algoritmo de menor caminho, algoritmo de Dijkstra, né, que são algoritmos e fórmulas de você percorrer caminho entre nós, né, grafos. Você consegue fazer isso com uma velocidade absurda. Qual que foi a salvação, né, para o meu case? Existia uma POC que rodava em SQL Server que fazia mais ou menos a simulação desses algoritmos. Esses algoritmos funcionavam, só que o tempo para um algoritmo rodar era inadmissível para um tempo de espera para uma pessoa abrir uma conta via celular. O algoritmo demorava 1 minuto, 2 minutos para falar, não, esse cara vai te fraudar, não abre conta para esse cara. E uma pessoa não espera 2 minutos para abrir uma conta. E o processo de, recebi seus dados, ano que vem eu te retorno para ver se a conta está aberta.
Isso, a concorrência já estava abrindo conta à torta e à direita. Então, o banco, ele conseguia se prever de fraude? Sim. Só que ele perdia para o concorrente, que era muito mais ágil. E quando a gente passou isso para o Neo4j, apenas para testes, né? Porque eu não sabia NoSQL, pouquíssimo, não sabia grafos, não sabia teoria de grafos, não sabia algoritmos e buscas de menor caminho, e a modelagem que eu fiz na época, a query retornava em 26 milissegundos, 30 milissegundos. A mesma query do SQL. A velocidade era absurda, era muito maior do que eu esperava. E foi nisso que o protótipo saiu, foi executado, ele foi já aprimorado para fazer outras análises, que é o segundo exemplo que eu vou contar. E isso trouxe o retorno de até 60%, foi basicamente 58% de fraudes reduzidas por negação de abertura de novas contas de pessoas que estavam criando contas com informações cruzadas. O banco, ele fazia várias coisas. Ou ele abria conta, mas já tinha um nível de alerta muito alto em cima da pessoa, tá? Porque para prender uma pessoa, às vezes o banco deixava abrir a conta na busca de provas para prender. Tinha várias coisas acontecendo, mas na maioria das vezes a conta era negada, tá? Ou era quando não tinha certeza, a conta era aberta, mas o cara não fazia nada, era pré-pago. Você tem uma conta, mas o teu limite do cartão é R$500. Sua conta não tem limite e você não tem cheque. Vocês conseguiram entender mais ou menos o cenário? Tá? A apresentação é muito mais um case, tá, do que Technicase, mas se vocês quiserem entrar em Technicase, a gente entra sem problema nenhum. Bom, então, o Neo4j, né, a infraestrutura que o Neo4j ofereceu, proporcionou que os estágios de um ciclo de vida da conta pudessem ser mapeados no momento que a conta era criada, durante a investigação, ou na hora que o cara estava dando o calote. Por que acontecia? O cara ia dando paulada, assim, em um dia ele fraudava todas as contas fictícias que ele tinha. Ele tinha que fraudar o mais rápido possível e ficar mula. Então, você conseguia fazer esse monitoramento, tá? E quando o dinheiro foi sacado, o cheque foi emitido, o cartão foi passado, onde e qual é a relação que essas contas têm. Porque às vezes o cara transferia dinheiro entre essas contas, enviava cheque de uma para outra para fingir que existia atividade entre elas. Tudo isso você conseguia monitorar. Por quê? Você tinha um mapeamento em grafo, exatamente como está assim, só que muito maior, das conexões de onde o dinheiro ia de uma conta para outra. Então você sabia que essa conta 1 mandou para a conta 2, que mandou para a conta 3, só que a conta 1 e a 3 possuem o mesmo endereço. O dinheiro está indo para pessoas diferentes que moram na mesma casa. É a mesma coisa que se eu ficasse mandando dinheiro para o meu irmão todo dia e meu irmão mandando dinheiro de volta para mim, só para fingir que a conta tinha alguma atividade. Ou pessoas que possuem o mesmo telefone, que é pior ainda. Se você mandar para transferir dinheiro entre pessoas que possuem o mesmo número de celular, a não ser que a sua mulher mande no seu celular, ou você mande no celular da sua mulher, é muito estranho, né? Então, esse é um cenário. Dúvidas? Tranquilo? Ok.
Oi? Esses algoritmos aí são justamente buscando similaridades, Exato. por endereços, telefones, combinações com DDD, CDD. Basicamente, como que a gente conseguiu colocar isso para rodar de fato? Existia todos os dados no SQL e a gente levou para o Neo4j só dados que eram importantes. Tá? Eu não queria saber o tipo sanguíneo da pessoa, eu não queria saber informações que são complemento de cadastro que só iam fazer a minha base ficar mais pesada. Tá? Então, o primeiro trabalho pesado foi na modelagem. Eu acho que a modelagem foi a chave. Depois, eu sabia por índice, telefone, CEP e CPF. E placa de carro. As pessoas compartilhavam carros. Então, você está transferindo dinheiro com uma pessoa que falou que tem o mesmo carro que você, ou coisa assim do tipo, é uma bandeira. Então, eu tinha basicamente esses quatro tipos de consultas. E eu fazia monitoramento de quando um dinheiro era transferido, ou uma conta nova era criada, ou qualquer coisa de serviço era ativado, qual que era a relação de primeiro, segundo e terceiro grau que essa conta tinha com todas elas na cadeia que ela possuía. Eu fazia um mapeamento da cadeia, como se fosse uma rede social. Então, vamos supor que ali o account holder number 1, aqui, e todas as outras contas que estão atreladas ao mesmo endereço, mesmo telefone, mesma placa e tudo mais, são os amigos deles da rede social. Então, quando alguém fazia alguma coisa, eu conseguia varrer a rede inteira, lógico, até um certo nível, numa performance quase instantânea. Então, eu conseguia fazer uma análise complexa para ver se o dinheiro estava sendo movimentado para o mesmo lugar, no final das contas, em tempo real de execução. Não era rotina noturna, não era processos de análise. Então, eu reduzi mão de obra de análise, né, na mesa de aprovação de transações e tudo mais, e ganhei velocidade de negócio. O que era rotinas noturnas, ou eu precisava de uma pessoa para ligar, para verificar, para fazer N coisas, eu conseguia fazer em real time. Beleza. Agora, o segundo exemplo, que é um complemento desse. São as pessoas que vão dever para o banco, estão cientes que vão dever e faz isso por, sei lá, qual motivo. Tá? Eu ainda tento entender por que as pessoas fazem isso, mas normalmente é o detalhe. A pessoa deve para um lugar e esse tempo, às vezes, leva um tempo até todo mundo saber que você é um mau pagador. Tá? Até o seu nome talvez entrar no Serasa da vida, numa Boa Vista e afins, isso leva alguns dias. E mesmo assim, dependendo do nicho de mercado que você está devendo, você consegue aprovação de crédito em outros. Só que a pessoa, às vezes, ela estava tão afundada na dívida que ela falou, eu vou me fuder mais ainda, vou dar o estouro para eu conseguir pegar o máximo de coisas possíveis no mercado, porque eu sei que em curto espaço de tempo ninguém vai me aprovar nada. Então a pessoa aproveita que está em uma situação ruim e piora. Por quê? Ela acha que não dá para piorar. E ela piora. Só que ela faz isso na intenção de não pagar. Ela sabe que ela não vai pagar. Mas ela, por exemplo, está tão sem crédito que ela precisa... Ela precisa não, é uma palavra pesada. Errada de falar, mas ela dá mais calote ainda para
se manter, para sobreviver ou para tocar a vida de vigarista. Ok? E o que acontece? O primeiro indício e o mais assertivo são indícios familiares. Na minha base de dados, eu conseguia, né, através do tempo, saber quem era mãe de quem era pai, quem era irmão, quem era tio. Por quê? É uma questão de conta. Se você sabe quem é minha mãe, que normalmente todos os cadastros são obrigatórios você preencher a mãe, e outra pessoa pôs a mesma mãe que eu, essa pessoa é meu irmão. Ok? Pode ser que seja meio irmão, mas pelo menos meio irmão ela é. Se eu conseguir descobrir quem é o pai, eu consigo matar para ver se ela é irmão de um pai só ou ela é meu irmão de 2 pais. Ok? E se uma outra pessoa, né, coloca que a mãe dele é a minha mulher, que eu precisei fazer o registro em cartório, em várias coisas, ela já sabe que a minha mãe é vó do filho da minha mulher. E a partir disso eu vou montando uma cadeia genealógica gigante, a nível de primo. Por quê? O que é primo? É o filho da minha tia. O que é minha tia? A irmã do meu pai. E você vai cruzando. Só que isso no Neo4j é muito simples de fazer. É muito fácil. Porque você só precisa ir cruzando os relacionamentos. E aí, o que a gente descobria? Que, às vezes, dentro de uma casa, o pai estava com o nome sujo, a mãe estava com o nome sujo, e botava o filho, ou a avó, ou a mãe, ou o tio, uma pessoa que morava na casa com o nome limpo, para criar mais crédito no mercado, porque é a única pessoa que era habilitada a fazer compras. Só que todo mundo sabia que a pessoa não ia conseguir pagar, porque estava todo mundo na casa com o nome negativado, sem renda nenhuma, só que existia uma pessoa novinha no mercado, que acabou de fazer 18 anos, que o nome não está sujo ainda. Só que a mãe dele deve, o pai deve, a avó deve, o tio deve, na mesma casa. E por que você vai aprovar crédito para essa pessoa? É muito nítido que a pessoa vai dar o calote. Só que para fazer isso em bases relacionais é muito difícil. É muito difícil. É lento. É custoso. O hardware é absurdo. E você cada vez se frustra mais. Então, o segundo cenário foi um cenário de aprovação de cartão. Não foi para combater fraudes, e sim para evitar calotes. O cenário era outro. Você tem o Joaquim Deverey Santos como sujeito. Acabou de fazer 18 anos, né? Tá ali com cartão 0. Abriu conta em 5 bancos, não deve para ninguém. Aí tem a Maria Devedora Silva, que é a mãe, o Pedro Ruim das Pernas, que é o tio, e a Vanessa Sumida, que é a esposa. Todos os outros 3 são pessoas super negativadas na base. Tá? E aí, na hora de aprovação de um cartão de crédito, o Joaquim teve o cartão de crédito negado. E ele fica espantado. Pelo amor de Deus, por que me negaram o crédito? Eu sou uma pessoa bem boa pagadora? Lógico que não. Você só nunca deveu, mas você não é bom pagador de nada. Você nunca pagou nada. Você só não deve. Então existe uma diferença muito grande entre não ser devedor do que ser bom pagador. E isso era muito nítido, porque os cartões de créditos eram aprovados com uma renda, com limite muito acima do que poderia ser. Porque o risco de fraude, de calote, era iminente. Então,
existia um algoritmo que fazia essa busca em primeiro e segundo grau só das pessoas que compartilhavam a mesma casa ou pessoas que já moraram com essa pessoa. Tá? Pode ser que eu tenho um irmão, mas o meu irmão não mora mais comigo, mas não deixa de ser meu irmão. Que faz uma análise para falar que a nota era de 0 a 1000, o quão ruim essa pessoa era, não a nível de crédito, e sim de probabilidade dela não pagar. Era um nível de influência, quase. Mais ou menos. Era isso. A probabilidade da pessoa não pagar aquele limite de crédito que estava sendo aprovado. Mas, até eu chegar nisso, eu passei por muita coisa ruim. Né? Quais foram os meus desafios técnicos com o Neo4j? Tá? Neo4j também roda em cima de uma JVM. A gente acabou de aprender sobre JVMs, né? O projeto beta, tá, para rodar, ele tinha 375 milhões de nós, 1 bilhão de propriedades e 500 milhões de relacionamentos. Isso era para começar a colocar o projeto de pé, que era o mapeamento de todos os CPFs e CNPJs do Brasil. Então, a soma disso aí dá mais ou menos 370 milhões. Entre CPFs de pessoas que já morreram, né? Porque o seu pai morreu com dívida. A dívida ficou lá. Não é porque seu pai morreu que o crédito libera. Então, isso era super levado em consideração. A gente tinha 1 bilhão de propriedades em cima desses nós. Para fazer o armazenamento disso, foi um consumo de espaço considerável, né, e 500 milhões de relacionamentos. Quais foram os problemas? A importação de dados. Tá? Você fazer uma inserção do banco de dados relacional para um banco de dados não relacional que vinha numa modelagem muito diferente do que era e colocar isso em pé era muito custoso. Foi muito trabalhoso, porque o banco caía, aí estava dando insert, aí o garbage collector passava, aí o banco caía de novo, aí, sei lá, o servidor estava com 20 GB de RAM e depois eu coloquei 60 e não resolveu nada porque eu configurei a JVM errado, o heap space estava mal calculado, depois eu fui ver que eu precisava ter reparticionado os HDs para fazer armazenar os índices do Neo4j fora da parte que estavam os dados. Debaixo do Neo4j, ele usa o Lucene. Vocês conhecem? Então, é sensacional, maravilhoso. Mas precisa de alguns cuidados. E tudo isso eu descobri com a aplicação Caino em produção. Tá? Então, foram alguns desafios, mas deu certo. Eu usei alguns plugins, tive uma série de trabalhos até encontrar um plugin de visualização de grafos com a qualidade boa. Eu passei pelo... Oi? Uns 4 meses de muita voadora na cara. Era o presidente da empresa saindo para apresentar e falando que o produto caiu na apresentação. Tá? E por que caía? Porque eu configurei errado. Não é porque o produto era ruim. Eu não sabia fazer. Mas foi um desafio muito grande para mim. Ainda mais que sou desenvolvedor .NET, ter que fazer configurações em JVM. Então, era um pouco de ódio e um pouco de ignorância misturado, né? Mas, aí vai. Passei pelo Popoto, que era open source. Aí eu falei, não quero open source, vou criar o meu. Aí eu fui lá, usei o D3. Aí eu falei, não sei fazer o meu. E aí passei pelo Keylines, fiquei no Keylines, era uma solução paga, a gente fez uma parceria. Esse produto roda até hoje com Keylines e Neo4j, tá?
E no mais, é isso. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Por sinal, eu vou dar os brindes para quem faz a pergunta, porque eu não sou capaz de formular uma pergunta. Quando você passou dos dados do relacional para ele, você teve que fazer muita adaptação? Ou a chamada que você fazia lá, que você conseguiu identificar, você transferiu de uma forma... Não, a adaptação foi pouca. O que eu fiz? Eu peguei todos os dados do relacional, exportei para TXT, e do TXT eu importava para o Neo4j. Não foi uma conexão direta. Em primeiro passo. Depois existia uma API que fazia a ponte entre esses dois bancos. Mas no começo eu exportava para TXT, porque eu não precisava ser real-time atualização de dados. A pessoa não troca de endereço da noite para o dia, não troca de telefone da noite para o dia, nem de renda, nem de carro, e muito menos de nome. Que vai sofrer alterações com pouca constância. A administração do como é que ficou? Você já falou da nota dele, mas mais foi diferente. Você pode dar um parecer sobre isso? Sei lá, backup, não sei se funciona em cluster, como é que funciona? A administração de Neo4j. Somente a versão Enterprise é possível de realizar cluster. Eu estou aqui porque é por causa da câmera, tá? Você só pode montar clusters por causa na versão Enterprise, ou seja, na versão Community é standalone. A administração é muito simples se você montou tudo certinho. Tá? O trabalho maior está na configuração do servidor, no provisionamento de hardware, na configuração da JVM e como você vai usar o Neo4j. O Neo4j ele tem um certo, não problema, mas se eu tivesse que falar uma parte ruim do Neo4j, é a escrita. Por quê? Ele utiliza as transações atômicas para escrever. Ele é um banco de dados não relacional que utiliza transações atômicas. Qual é o custo de utilizar transações atômicas? Você perde performance, principalmente na escrita. Tá? E você criar nós numa cadeia gigante e você tem que inserir um nó lá no meio. Ele tem que fazer várias checagens para garantir integridade daqueles dados. Por quê? Os relacionamentos entre os nós são gravados em disco. Ele grava os relacionamentos em disco. Não é calculado em real time. Ponteiro para ponteiro, aí na hora de montar ele monta aquele relacionamento. Aquilo é gravado em disco. Então ele precisa garantir a integridade e isso causa um custo de performance. Se você vai ter uma aplicação de Neo4j que vai receber muita escrita constantemente, você precisa talvez fazer alguns malabarismos para garantir que aquilo não vai te afetar durante o horário comercial, horário de uso e tudo mais. Tá? Mas a administração do Neo4j em si é tranquila. Ele se cuida bem sozinho. Tá? Ele é uma pessoa, ele é comportado. Perdão, minha mira é uma média. Eu uso óculos, obviamente. Qual é o diferencial do Keyline em relação a esses outros plugins? Keyline é pago. Logo, você presume que tem um pouquinho mais de qualidade. Qual que é a principal funcionalidade? Diferença. Manual, documentação, performance e facilidade de implementação. O Popoto, eu conversei com o criador na época, é um francês, ele fez por amor à vida. Ele criou baseado no D3 e era um plugin para Neo4j. E eu falei com ele, cara, tem uns bugs aqui, mano. Tava na versão beta. Falei, cara, vamos fazer um bem bolado. Eu te pago para você evoluir o seu produto, você mantém ainda como open source, mas você corrige esses pauzinhos aqui. Aí ele, não, eu tô de férias,
cansei, open source é amor e não vai dar. Então, eu tive numa encruzilhada muito grande. Tinha a solução open source que era potencialmente boa, mas o cara dono do negócio não queria fazer e eu não tinha conhecimento suficiente para fazer o mesmo, porque era baseado em D3. Isso tudo são bibliotecas JavaScript, tá? E Keylines foi lá e fez, baseado em D3, um produto pago, pronto para mercado. Foi mais ou menos essa a diferença. Igor? Quando eu estava modelando no Neo4j, uma das maiores dúvidas, eu ainda infelizmente não usei esse cara, até por conta do negócio, mas quando eu estava modelando eu pensei o seguinte, você comentou até Você comentou todos esses relacionamentos que você quer fazer dentro dele para poder identificar, tipo, o tio, a mãe e tudo mais. Só que tudo isso você tinha que fazer, tipo, a aplicação tinha que, na hora de inserir, fazer as queries, encontrar onde selecionar tipo, esse cara aqui, escolher esse cara, aí você criava os relacionamentos, inseria o nó, teoricamente ao contrário, né? Você insere o nó e depois insere os relacionamentos, ou o Neo4j tem um mecanismo mágico que te ajuda a fazer esse tipo de coisa? Não, a inserção de dados era via Neo4j, não tinha aplicação. Mas aí como é que... Era query de Neo4j. Mas como é que ele conseguia encontrar, por exemplo, quem que eu tinha o mesmo telefone para inserir o Node conectado com ele? Agora que eu entendi as perguntas você responde. Eu criava índices, número do telefone, número do CEP, número do não sei o quê, e inseria os dados. A busca que era baseada nesse cruzamento, mas a inserção não. Eu só tinha que garantir que eu estava inserindo onde eu precisava inserir. Mas a mágica de busca, de percorrer N níveis para encontrar pessoas e tudo mais, era algoritmo de menor caminho, baseado em soluções que até o GPS usa. Igor. Deixa eu só complementar. Isso é por semântica? Eu entendo que... É o Ronaldo. Oi? Essa busca é por semântica? Ele entende que esse nome é o mesmo nome da outra pessoa? O nome não era relevante para mim porque eu fazia por CPF. É índice criado. E era um índice já previamente criado. Índices e faz os inserts nos índices e depois as buscas são baseadas nos índices. Se você for utilizar nome como índice, por exemplo, você vai ter um índice. E aí a busca por nome vai no índice direto. E no caso dele era CPF, telefone, outras coisas. Então as buscas sempre são nos índices criados. Acho que é isso, né? Exato. Eu tenho mais ou menos, assim, eu acho que é mais entender a ideia de como funciona essa busca num graph, né, num tipo de graph. Porque, nesse caso, os nodes são, por exemplo, pessoas, documentos, carros, tudo isso. Na verdade, documento não era nó, era propriedade. Tá. Pessoas eram nós. Mas, por exemplo, para você saber, eu queria dizer assim, para você saber que tal pessoa tem o mesmo telefone, você tem que fazer uma busca dizendo assim, me dá pessoas que têm o mesmo telefone, ou você simplesmente faz, você acessa isso e fala assim, me dá as relações disso e ele... As duas coisas. A Neo4j consegue fazer buscas recursivas. Já viu quando você pega o banco relacional e faz join com ele mesmo? Com a mesma tabela? Isso fica lindo no SQL. Ó. Imagina fazer join com a mesma tabela 10 vezes para fazer buscas de até 10 níveis. Isso no Neo4j não existe. Você coloca a colchete 1 até 10 e pronto. Ele vai fazendo buscas recursivas entre ele mesmo, baseado no CPF ou no telefone ou coisas do tipo. Mas essas amarrações entre nodes você tem que fazer explicitamente. Tem que armazenar no disco então, que existe esse relacionamento. E fala assim, olha, amarra esses dois entre eles. Exato. Porque ele é rápido, o Graph Database ele é rápido para fazer a busca depois que você faz essa amarração. Exato. A busca recursiva dele é absurda. Você persiste o relacionamento. Você salva. O relacionamento é gravado em disco. Como se fosse informação crucial para aquele banco existir. Ô, Jonathan, esse plugin Keyline é um visualizador que nem o Popoto? Exato.
Agora, para um banco com 375 milhões de nós, o Keyline te ajudava no quê? Assim, é gigantesco, né? Exato. O Popoto, na hora que trazia 20, 50 nós na tela, ele utilizava o acelerador de gráfico do próprio navegador, que muitas vezes utilizava talvez a placa de vídeo e afins. E era o Chrome, mano. O Chrome, o que ele fazia com a memória RAM? Ele ia dar de pasada no negócio. Quando vê, você tava com 2,5 GB abrindo uma tela. E é absurdo. Tipo, eu abro o Chrome que já tá 1 GB. Sem nada. Oi, bem-vindo, 1 GB. Mozilla já tá assim também. Então, o Popoto, ele não tinha nenhum aprimoramento de utilização de recursos gráficos de baixo consumo. O Keylines não. O Keylines eu posso trazer 20 mil nós na tela que a aplicação vai rodar bem. Por quê? Que ele usa aceleramento por GPL, faz todas umas outras questões que garante performance para visualização. É lógico, não consigo exibir 375 milhões de nós. Até porque se eu exibir 375 milhões de nós, a pessoa não vai saber nem o que está acontecendo no negócio ali. Sim. Mas era, tipo, 1000 nós. O Popoto não consegue exibir. Não conseguia. Eu não sei agora. Mas o Keylines conseguia. Você conseguia selecionar uma parte. Exato, você conseguiria fazer. Ele agrupava nós, você poderia trazer o nó e remover só em tela, aparecer, dar label, corzinha, carinha, figurinha. É todo um negocinho que faz o teu produto passar de projeto da faculdade para produto de mercado. Acho que eu tenho outra camisa aqui. Fora no modelo relacional, a gente tem primeira, segunda, terceira forma normal, né? Oi? No modelo relacional, a gente tem uma primeira, segunda, terceira forma normal para poder fazer os relacionamentos lá, como a gente assim, com suas regras. No modelo de gráficos, a gente tem regras já pré-estabelecidas de menores práticas para poder fazer uma modelagem. Existem. De acordo com aquilo que eu vou fazer ali. Isso tá num livro meu, que vai ser lançado mês que vem, de graça para todo mundo, no site oficial da Neo4j. Guia de banco de dados em grafo para desenvolvedores de bancos relacionais. É como você consegue olhar para o banco de dados relacional e passar para grafo sem dar vontade de dar um tiro na cabeça. É um e-book que eu traduzi e atualizei. Passei ele para português e fiz algumas melhorias porque ele estava baseado numa versão antiga. E o único propósito foi que esse e-book fosse gratuito para todo mundo. Então ele vai ser distribuído digital, obviamente, e vai estar no site da Neo4j, acredito que mês que vem vai estar lá. Mas quem quiser pegar a prévia comigo, me manda um e-mail que eu posso distribuir para você ler assim de boa, tá bom? Você mencionou que você chegou a botar o servidor com 60 GB de memória. Sim. Você chegou a diminuir isso? Não. Hoje ele está na faixa de 50, 60 GB de memória. Você fez alguma coisa para gastar menos e tal? E com relação à CPU também? Os cores o core não é tão grande, tá? É 3, 4 core. O negócio é que a JVM, o Chrome, eu acho que olhou para a JVM e se virou um navegador, entendeu? O consumo de memória é alto, altíssimo. E se você quiser que tudo rode numa performance absurda, você precisa colocar uma certa folga de memória. Eu conseguiria rodar com menos? Conseguiria, com certeza. O problema é que eu tenho insert pesado acontecendo junto com as leituras. Então eu preciso garantir que eu tenho espaço bom para fazer heap, o garbage collector não vai me dar um chute nas pernas e a aplicação de banco ainda vai rodar com as cores que eu preciso que rode. Tá super dimensionado o servidor.
Porém, foi maneiras que eu consegui encontrar de ter uma escrita ainda grande, sem atrapalhar a minha leitura. Você percebeu se o crescimento é linear com a quantidade de nodes? De memória? O crescimento Não é tanto assim, não. Ele cresce mais. Ele cresce mais com os relacionamentos do que com nós. Mas varia muito de acordo com a quantidade de query, o tipo de query que você faz. Tá todo mundo levantando placa. 10 minutos, 5 minutos. Tá bom, né? Augusto. Só finalizar. Backup. Né? Backup disso tudo. Como é que você cuidou disso? Como é que você tratou isso? Backup. A versão community não tem backup a quente. Então, ou você para a aplicação e tira backup, faz uma cópia lá dos arquivos e salva. Ou você paga a versão Enterprise ou faz como eu fiz. Eu tiro um snapshot da máquina. Tá? Se você tiver janelas para derrubar o Neo4j e fazer a cópia dos arquivos, beleza. Eu não tinha, porque durante a noite eu fazia os batches de cargas pesadas. Então, o meu banco trabalhava mais à noite do que de dia. Então, o que eu fazia? Era snapshot. O snapshot eu fazia tinha um recurso do VMware na época, era em-premise, depois nem sei se foi para a nuvem esse projeto, mas tinha uns snapshots e uns snapshots diferenciais lá. Era um rolê que tirava um full a cada uma semana e uns diferenciais a cada dia. Algo do tipo. Eu não fazia administração da máquina em específico. Bom, pessoal, preciso terminar, porque o pessoal está me jogando para fora. É isso. Aqui estão os meus contatos. Sou super aberto a conversas de inúmeros assuntos. Muitíssimo obrigado. Vamos almoçar. Agora são 1h. A gente volta 2h15 para dar tempo de pegar a camiseta, tá? É que na verdade acho que a camiseta vai ter que ficar. A camiseta chegou. Tem que separar. Tá, então. Aí na hora do coffee a gente faz. Beleza. O coffee a gente tá programando para 16, né? Porque a gente vai sair agora, comer. Vai ter um coffee ainda à tarde, tá, pessoal? Então, é isso. Pessoal, muitíssimo obrigado.